convidá-los a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, novamente no Evangelho de João, no capítulo 7. Mas dessa vez eu irei ler, os irmãos irão acompanhar, e a nossa reflexão está nos versículos iniciais. Eu irei ler do versículo 1 ao versículo 9, nessa primeira paráfrase que nos é apresentada por João. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Você encontrou? Amém. Se você não encontrou, misericórdia, Senhor. É misericórdia mesmo, né? Porque esse é fácil de achar, né? Então, acompanhem, mesmo assentados, meus queridos, com reverência à leitura da palavra de Deus, nos preparando para a mensagem do Senhor nesta noite. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os fariseus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Feche seus olhos, oremos mais uma vez ao nosso Deus neste momento, nos preparando para a palavra do Senhor. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por já ter alegrado o nosso coração até aqui. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de, juntos aqui, ó Pai, como filhos do Senhor, podermos cantar louvores ao Teu nome, podermos ter lido a Tua palavra, podermos ter dirigido a Ti as nossas orações e a nossa confissão também de pecados. Mas agora, Pai, é um momento especial que estamos ansiosos para que o Senhor fale ao nosso coração, ao mais profundo da nossa alma, o alimento dos céus, o pão dos céus. Alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança, alimenta e fortalece, ó Deus, o nosso amor a Ti, Senhor, através da Tua palavra nesse instante. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Pai, neste momento aqui, de toda e qualquer distração. Dá ao Teu povo, Pai, toda a tranquilidade necessária neste momento. Guarda, ó Pai, este ambiente aqui a todos nós, ó Deus, de qualquer interferência externa ou interna. E que o Teu Espírito Santo dirija cada mente, cada coração, cada pessoa, cada irmão que aqui está nesta noite, para que a Tua obra seja realizada no coração de cada um, conforme o Teu propósito e a Tua vontade. Fala ao nosso coração e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto, como tantos outros, é um texto muito especial, muito interessante. Na sequência aqui da exposição de João, que é o autor desse evangelho, do ministério de Jesus e também da vida de Jesus, ele nos traz aqui neste momento um recorte especial, onde nos dá aqui um gostinho especial da gente poder observar Jesus aqui no relacionamento ou se relacionando
com a sua família, de maneira mais objetiva e específica, com os seus irmãos aqui. Então eu quero chamar a sua atenção para esse ponto em particular, porque me parece ser a ênfase desse texto inicial, deste primeiro parágrafo apresentado por João aqui. Mas, queridos, a parte que João chama a nossa atenção para este relacionamento de Jesus com os seus irmãos, com a sua família, não traz um momento de alegria para nós. Não nos apresenta um momento em que Jesus também deva se alegrar nesse recorte que João destaca aqui. E que recorte é esse? Talvez você, como um cristão que já tenha vivido ou esteja vivendo exatamente essa experiência, ou talvez uma experiência similar a essa que Jesus aqui está sendo apresentada para nós aqui pelo próprio Evangelho de João. Você crê em Deus. Você entregou a sua vida para Jesus Cristo e o tem como teu Senhor e o teu Salvador. E esta eu tenho certeza que você concorda que foi a melhor decisão que você tomou nesta vida aqui. Esta, eu sei que você concorda, foi a melhor coisa que aconteceu para você. A transformação radical de você ser hoje um cristão, ser um crente em Jesus Cristo. Mas talvez você tenha a experiência de conviver na sua família com irmãos, familiares que não tenha a mesma alegria, que não tenha a mesma experiência. E você então se debate nos seus pensamentos e no seu coração com esta relação com os seus irmãos. Porque a sua esperança e o seu grande desejo, talvez o maior desejo que você tem em relação a eles, e aqui não só irmãos, como foi com Jesus, mas talvez a um cônjuge, ao seu cônjuge, talvez a um parente um pouco mais distante, talvez a um amigo, uma amiga. E o seu maior desejo é que ele também conheça Jesus como você conhece e possa dizer, como você diz, que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador também. Irmãos, me parece que essa é a ênfase, esse é o destaque nesses primeiros 5 versículos de João aqui, quando ele chama a atenção para nós nessa realidade do relacionamento de Jesus com seus irmãos, neste momento em que os seus irmãos não creem nele. Nós acabamos de cantar. Jesus Cristo é o Salvador. Ele tem poder para... Cantamos para salvar, tem poder para salvar. Mas nós lemos agora no texto que João diz que nem mesmo seus irmãos creem nele. Nem mesmo seus irmãos creem nele. Vamos entender um pouco esse texto aqui? O que estava acontecendo com Jesus, com a família de Jesus, na Palestina, de maneira mais objetiva, em Jerusalém, propriamente dita. Algumas informações aqui, meus queridos, são importantes para a gente entender a mensagem desse texto aqui. E o que eu destaco para os irmãos inicialmente aqui é justamente essa região, a Palestina. Porque no texto aqui, no versículo 1, João nos fala aqui de 2 regiões importantíssimas em toda a história bíblica, especialmente no Novo Testamento. Ele nos traz aqui à memória a região da Galileia e a região da Judeia. Você deve saber que a Palestina, nos dias de Jesus aqui, as regiões mais conhecidas, ali era formada por 5 regiões importantes, né? Além da Galileia, Samaria, Decápolis, a Judeia e a própria Pérea. Essas 5 regiões eram regiões que compunham ali a região da Palestina. Mas talvez 3 delas sejam as mais conhecidas. 2 eu já falei, Galileia e Judeia, mas também a região da Samaria, ou de Samaria.
E Samaria ficava justamente entre a Judéia, ou seja, Judéia era a região mais importante. Por quê? Era o centro religioso mais importante. A capital está lá, Jerusalém. O templo está lá, Jerusalém. As festas religiosas dos judeus aconteciam lá em Jerusalém. Mas entre Jerusalém e Galiléia, onde Jesus se encontra agora no texto, tem Samaria no meio. Observe que Jesus não está, João diz, ele não está na Galiléia, mas ele não está na Judéia, mas ele está na Galiléia. Ou seja, Jesus propositalmente, ele se distanciou, ele tomou essa decisão de se afastar do centro, da capital, da movimentação. E por que Jesus toma essa decisão? Aí vem uma outra informação que está aí no texto, que é importante para a gente entender a mensagem do texto. Jesus já estava vivendo um período de perseguição religiosa. Perseguição justamente por causa do seu ensino, por causa da fé que ele pregava agora. E ele era perseguido justamente pela liderança religiosa do judaísmo, os fariseus, os escribas, os saduceus. Jesus já havia começado ali a ensinar, e ensinar publicamente, era o início do seu ministério, mas essa liderança começou a observar que o ensinamento que Jesus trazia era diferente do que eles estavam ensinando, e eles começaram a ficar enciumados de Jesus, à medida que Jesus ia ensinando, os discípulos iam aumentando a quantidade de discípulos, e eles então, com ciúme, com inveja, começaram a perseguir a Jesus Cristo. Mas não só por isso, também por causa de alguns ensinamentos que Jesus trazia, como por exemplo no capítulo 6 nós vimos Jesus dizer que ele era o pão que descia do céu. Jesus dizer que para crer nele ou para ser salvo precisava comer do seu corpo e beber do seu sangue. Eles não entenderam o sentido espiritual desse ensinamento de Jesus. Mas fato é, irmãos, que o versículo 1 ainda nos diz que pois os judeus procuravam, está aí na sua Bíblia, matá-lo. Versículo 1 do capítulo 7. Então é por essa razão que Jesus não está aqui na Judéia, não está aqui em Jerusalém. Jesus está distante. Galiléia já era mais extremo, mais afastado. E observe como justamente o versículo 1 diz isso. Passado essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia. Por quê? Porque os judeus procuravam matar a Jesus, procuravam matá-lo. Então eu já falei da Judéia e da Galiléia, da perseguição, mas tem uma outra informação no texto que é importante. O texto diz que estava acontecendo, ou ia acontecer em breve ali, uma festa importante. Qual era o nome da festa? A festa dos tabernáculos. Está aí no versículo 1, a festa dos tabernáculos, ou seja, a festa da colheita, né? Também conhecido como a festa das cabanas. Era uma festa de 7 dias. Os israelitas deixavam suas casas, montavam cabanas de palhas e eles com isso celebravam essa festa. E essa festa tinha um objetivo. Qual era o propósito da festa dos tabernáculos? De agradecer a Deus pela colheita, pela abundância da colheita. Nós vemos essa determinação dessa festa lá em Deuteronômio capítulo 16, onde diz Deus que eles deveriam celebrar a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. A festa que dura 7 dias, expressando então gratidão a Deus. Os mais experientes aqui, e que vêm de um contexto mais rural, sabe o que é uma eira? Uma eira é um chão batido, num contexto rural, no meio de uma plantação. Hoje em dia se tem outras técnicas para colher o grão, mas na época da dona Cici, por exemplo, ali, né? Na minha época também, eu vi muitas vezes isso acontecer. Recolhia o grão manualmente ali do terreno onde era plantada a semente, o feijão, ou, né,
outro tipo de semente, e trazia para a eira ali. E a forma de você extrair a semente da vagem, da palha ali, era muito curioso. Você tinha que dar várias surras na palha, né? Você pegava um pedaço de madeira, de ripa, e, olha lá, sabem do que eu estou falando, né? Vem à memória esse momento que ficou marcado na vida de vocês. E talvez, irmãos, muitas vezes naquele momento ali, aqueles que já eram cristãos também sentiam um pouquinho dessa experiência dos judeus, dessa festa do tabernáculo, porque é um momento alegre, momento da colheita. Você plantou e agora você está colhendo a semente e recolhendo para usufruir da bênção de Deus. Olha que motivo de alegria. Por isso, a festa dos tabernáculos. Essa festa era uma festa importante para os judeus, irmãos, e vinham judeus de todas as outras cidades por onde eles estavam dispersos para comemorar a festa dos tabernáculos. Muito bem, mas agora entra os irmãos de Jesus. Pastor, Jesus tinha irmãos? Eu pensei que Maria tinha tido só Jesus. A Bíblia ensina que Jesus teve pelo menos mais 4 irmãos e outras tantas irmãs que não define para nós o número exato das suas irmãs, mas você encontra essa informação lá em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Né? E os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas também. E aí vem agora a ênfase do texto. O que nos diz o texto? O versículo 3 nos diz que esses irmãos vêm até Jesus e então querem convencer Jesus a sair desse local distante, a sair do interior e ir para a capital. Aquele que quer fazer sucesso, o brasileiro que descobre que tem o dom de cantar, que mora lá no interior do Nordeste, ele faz o quê? Ou pelo menos deseja fazer. Ele quer ser conhecido, né? Ele não quer continuar lá. E talvez os irmãos cheguem para ele e dizem: rapaz, por que você não vai para São Paulo? Você vai se tornar conhecido lá e você vai ter muita fama, muito sucesso, muito mais rapidamente do que você ficar aqui. Irmãos, observe que a ideia de João, o apóstolo João, é nos mostrar qual é aqui o conselho dos irmãos de Jesus para ele. Os irmãos de Jesus, a essa altura, já tinham testemunhado Jesus realizar os milagres que ele já tinha realizado, os sinais e milagres. Eles já tinham reparado que Jesus tinha esse dom especial, que ele era diferente dos seus discípulos. Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador, o enviado de Deus, aquele que tinha sido anunciado no Antigo Testamento para vir, para trazer a salvação para o seu povo. Mas como os irmãos de Jesus enxergam Jesus? Qual é a visão? Qual é ou quais eram os óculos que os irmãos de Jesus estavam usando para olhar e para enxergar Jesus diante de si, compreender quem era Jesus? Irmãos, a visão dos irmãos de Jesus era uma visão materialista, carnal, uma visão mundana neste momento aqui. Os irmãos de Jesus, neste momento aqui, não eram convertidos, não tinham sido alcançados ainda pela graça, eram incrédulos, eram idólatras. E por isso, então, eles se aproximam de Jesus e diz no versículo 3, deixa este lugar, acompanhe na sua Bíblia. Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Veja a motivação no coração dos irmãos de Jesus. Vai para Jerusalém, vai para São Paulo, vai para o grande centro, para que você se torne conhecido, para que vejam as grandes obras que você faz. E eles dizem no versículo 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realiza os seus feitos aqui em oculto, distante. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. O mundo precisa te conhecer, você precisa se tornar conhecido, você precisa ser famoso, você precisa ser rico. Certa vez, meus irmãos, o diabo, ele leva Jesus para
lugar muito alto. Ele mostra os reinos do mundo. E ele sugere a Jesus riqueza, glória, fama. Mas tem um preço a pagar, não tem? Ele diz, se prostrado, me adorares. Este conselho dos irmãos de Jesus certamente deve ter trazido à memória de Jesus a tentação de Jesus lá no deserto. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, mas eles não conheciam a Jesus, eles não conviviam com Jesus, Jesus não tinha feito já grandes milagres e eles tinham testemunhado isso. Eles não conheciam a história de Jesus, eles não tinham conhecido o anúncio do anjo, eles não sabiam que Jesus era o Deus encarnado, eles não deveriam ter sido os primeiros a crer em Jesus diante da sua glória, do poder, e reconhecê-lo como santo de Deus. Percebe que eles não conseguem? Percebe que mesmo andando com Jesus, mesmo tocando em Jesus, mesmo dormindo ao lado de Jesus, mesmo dormindo e convivendo com o Filho de Deus, eles estão cegos. Os irmãos de Jesus, convivendo com Ele desde a infância, eles não são capazes de reconhecer que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Por que isso aconteceu? Talvez você fique angustiado, como eu comecei esse sermão dizendo. Você tem um irmão que é diferente de você. Para você é tão claro quem é Jesus, não é verdade? Você não consegue viver sem Jesus. Você se esforça para obedecer os seus mandamentos como discípulo de Jesus e a pautar, a moldar a sua vida pelos ensinamentos de Jesus, da palavra do Senhor, porque essa é a razão da sua vida. Mas você tem o seu irmão, você tem a sua irmã, você tem o seu marido, você tem a sua esposa, você tem um primo, você tem um amigo, você tem uma amiga que é igual aos irmãos de Jesus. Mesmo você sendo amigo deles, mesmo você sendo irmão deles, mesmo você dormindo com eles, se é o seu cônjuge, mas eles têm uma visão totalmente diferente da sua visão com respeito a Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Pastor, por que isso acontece? Meus irmãos, é muito interessante que o que João está mostrando para nós aqui na experiência dos irmãos de Jesus, nesse relacionamento que eles têm com Jesus, mas eles permanecem cegos. João, na verdade, está fazendo uma aplicação prática da doutrina da salvação que ele havia ensinado no capítulo 6. E o que João ensinou a respeito da doutrina da salvação no capítulo 6, resumindo, meus irmãos, João já havia ensinado no capítulo 6, nas palavras do próprio Jesus, quando ele diz que ninguém vem ao Pai se este não o trouxer. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Noutras palavras, nós vimos e aprendemos isso na palavra do Senhor também, irmãos, que a salvação pertence a Deus e que se Deus não operar, se Deus não agir na alma, na mente, no coração do homem, da mulher incrédula, este jamais verá Jesus da maneira correta. Este jamais entenderá o evangelho que você prega da maneira correta. Este jamais irá entender o seu modo de vida, um modo de vida cristão como você vive. Porque eles são incrédulos, são idólatras, estão mortos, como diz Paulo, nos seus delitos e pecados. Assim viviam os irmãos de Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia, irmãos, eles não viveram assim até morrer. Nós temos o testemunho na palavra do Senhor, que após a ressurreição de Jesus Cristo, nós temos pelo menos 2 exemplos, ou 2 irmãos de Jesus que foram convertidos e creram, passaram a crer nele após a sua ressurreição. E os 2, inclusive, se tornaram apóstolos, que é Judas e também o próprio Tiago, os 2 como irmãos de Jesus. E, curiosamente, os 2 escreveram, cada um a sua epístola,
O livro de Judas que você tem aí antes do Apocalipse foi escrito por este Judas, irmão de Jesus. E a carta de Tiago foi escrita por Tiago, que foi nomeado também, escolhido como o líder dos apóstolos em Jerusalém, também como sendo o irmão do próprio Jesus. Isso está lá em Gálatas 1 e em Judas 1, versículo 1, também está lá esse testemunho. Mas antes da conversão de Jesus, eles enxergavam Jesus, todos eles, com essa visão mundana, com essa visão materialista. E por isso eles aconselham a Jesus, então, dando um conselho semelhante ao conselho do diabo. O conselho que o próprio príncipe do mundo deu a Jesus também. Como crente em Cristo, quando nós lidamos com essa realidade, como nós devemos nos conduzir? Quando nos deparamos com essa realidade, como nós devemos nos conduzir? Pastor, como é que eu devo tratar o meu irmão? Eu já testemunhei, eu já preguei a palavra, eu já oro por ele. Pastor, eu já estou cansado de evangelizar o meu irmão. Já estou cansado, ele me irrita, ela me irrita, o meu esposo me irrita. Me persegue, talvez, alguns de vocês, pelas risadinhas de canto de boca, estejam vivendo essa experiência assim, porque, irmãos, isso é natural. Isso é normal para o que não crê em Jesus Cristo. Ele vive na cegueira, na idolatria, uma vida totalmente diferente. Aí eu quero chamar a sua atenção para aprendermos com Jesus aqui algumas lições. E a pergunta é: como Jesus lidou com essa situação? Como nós podemos aprender com Jesus aqui ao lidar com essa situação? Ao testemunhar para os seus irmãos, ao pregar o evangelho para os seus irmãos, ao mostrar o poder de Deus para os seus irmãos e os seus irmãos relutando contra Jesus, como ele reagiu? O que nós podemos aprender? Meus irmãos, algumas lições eu quero destacar aqui para os irmãos nesta noite, guardar no seu coração e aplicar na sua experiência de vida com seus familiares e amigos também. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus, ele não desistiu dos seus irmãos. Anote aí, no papel ou no seu coração. Jesus não desistiu dos seus irmãos por causa da incredulidade, da idolatria deles. Jesus continuou se relacionando com eles. Lembra que João diz que Jesus não quis, ele saiu da Judeia e foi para a Galileia porque lá ele estava sendo perseguido e não era o tempo ainda dele voltar para a Judeia. Ele voltaria para cumprir a vontade de Deus. Mas vem os seus irmãos e diz: volta, porque você precisa ser conhecido, você precisa ser famoso. Com esse dom que você tem aí, você vai se tornar muito conhecido. Aqui você não vai. Jesus não ficou bravo com eles, porque a motivação do conselho deles nada tinha a ver com a motivação de Jesus Cristo, que era fazer a vontade do Pai. Jesus não os desprezou. Como é que nós devemos lidar e tratar com os nossos entes queridos, com os nossos amigos que relutam em compreender o Evangelho, em aceitar o nosso testemunho, em seguir a Jesus como também nós seguimos? Em primeiro lugar, não desistindo deles. Eu já falei para vocês, como vocês, a maioria de vocês, também tenho parentes que não são convertidos e que muitas vezes, muitos deles se enganam a si mesmos, porque nós vivemos uma realidade aqui no Brasil, no nosso país, onde a diferença entre ser crente em Jesus Cristo e ser descrente ou incrédulo, essa diferença ela não está mais assim tão clara no contexto evangélico que nós vivemos. Porque muitas pessoas estão enganadas, dizendo que são evangélicas e afirmando que são evangélicas, ainda que tenham um viver totalmente diferente do viver do genuíno cristão, do verdadeiro cristão. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, não é?
Mas aquele que não crê de fato em Jesus Cristo, por viver nesse contexto evangélico brasileiro que nós vivemos, está se deixando enganar. E muitas vezes você vê neles algumas práticas iguais à nossa prática. Muitas vezes ele não é convertido. Ele não tem uma vida piedosa. Ele vive no pecado, ou ela. Mas ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa que quando você, com os seus irmãos em Cristo, se reúne para orar, ele também vem. Ele confirma a oração. Ele diz amém. Ele ou ela pede oração. Reconhece que você está no caminho certo. Te dá todo apoio. Mas, irmãos, é preciso insistirmos com os nossos entes queridos e não desistirmos quando nós vemos essa realidade, uma vida no engano, uma vida no pecado, uma vida nas trevas, mas uma vida que não se dá conta de quão isso é grave. Nós precisamos ter uma compaixão sem medida com relação a essas pessoas que estão perdidas. Jesus, irmãos, ele não desistiu dos seus irmãos, ele continuou se relacionando com eles, ele continuou convivendo com eles. E essa é a primeira lição que nós devemos também guardar e aplicar em nossos corações. Eu estava vindo para cá, para a igreja, e eu tenho um irmão que, embora ele afirme e jure de pé junto, como diz o católico, que ele é um cristão, que ele crê em Deus, nós precisamos lembrar a ele que não é bem assim. E ao vir para cá, ele disse assim: ore por mim. E aí eu aproveitei a oportunidade, brincando com ele, mas querendo alertá-lo dessa realidade, eu disse: você não quer ir para a igreja, você não quer servir a Deus, mas você quer a bênção da oração? Vamos para a igreja. Conheça o Senhor, sirva ao Senhor. Quantos anos? Quantos anos nós oramos? Quantos anos nós testemunhamos? Quantos anos você está orando? Quantos anos você está testemunhando? Quantos anos você está tendo paciência? Continue, não desista. Esse é o primeiro exemplo que nós temos com Jesus aqui e a primeira lição que nós podemos aprender. Mas há uma segunda lição, irmãos, que Jesus vai nos ensinar aqui. E essa segunda lição tem a ver com o tempo de Deus. Jesus vai nos ensinar que, como cristãos, nós devemos viver no tempo de Deus. E é o tempo de Deus que Ele quer chamar a nossa atenção aqui, porque é assim que Ele viveu. Foi assim que Ele viveu. Ele viveu seguindo e esperando o tempo de Deus. Há o tempo de Deus, saiba disso. Olha o versículo 6, numa resposta que Jesus dá para os seus irmãos. No versículo 6 ele diz: o meu tempo ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou. Por que Jesus diz isso? Ao dizer que o seu tempo ainda não havia chegado, irmãos, Jesus aqui estava também querendo ensinar uma lição para os seus irmãos e também para nós neste mundo, nessa vida que nós vivemos aqui. Jesus ensinava para eles e ensina para nós também que ele, Jesus, vivia a sua vida seguindo o tempo de Deus. Não era o tempo dele. Não era o tempo dos seus irmãos. Jesus vivia buscando entender e compreender a vontade de Deus e a hora certa dele fazer cada coisa no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. Significa, irmãos, que Jesus buscava viver cada minuto da sua vida procurando fazer somente aquilo que Deus mandou ele fazer. E quando você lê os evangelhos aqui no Novo Testamento, onde você tem a fala de Jesus a respeito da sua missão,
Ele vai falar várias vezes isso. Ele não veio para fazer a vontade dele. Aliás, nós lemos aqui na nossa liturgia, essa passagem também. Eu não vim para fazer a vontade. Eu não estou trazendo o meu ensinamento. É o ensinamento do meu Pai. Eu não estou buscando a minha glória. É a glória do meu Pai. Portanto, quando os seus irmãos chegam para ele e aconselham, volta para a Judéia, volta para Jerusalém, Jesus sabe que ele precisa esperar o tempo de Deus. Lembram que eu falei para vocês que havia já a perseguição? Os judeus lá em Jerusalém estavam querendo matar Jesus mesmo. Mas não era o tempo ainda da morte de Jesus. Ele precisava esperar o tempo do Pai. Deus havia determinado o exato momento da sua morte, como Deus, o Pai, determinou o exato momento também da sua encarnação, da sua vinda a este mundo. E Jesus, como filho fiel e obediente a Deus, ele em tudo quis obedecer à vontade do Pai. Observe que do versículo 10 a 13, volte os seus olhos para o versículo 10 a 13, observe que Jesus, ele não estava, quando ele foi para Galiléia, ele não estava abandonando a sua missão. Observe que o versículo 10 vai dizer que Jesus volta para a Judéia. Agora sim, Jesus entende que é o tempo de Deus, não é o tempo dos irmãos dele, mas é o tempo de Deus. O versículo 10 diz, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele, não publicamente, mas em oculto. O versículo 13 diz, entretanto ninguém falava dele abertamente por ter medo do judeu. Jesus, estrategicamente, ele retorna. Não é que Jesus estava com medo de morrer. Não é que Jesus estava com medo dos seus inimigos. E com medo aqui, entenda, quando nós temos medo e nos entregamos ao medo, nós não confiamos em Deus. É nesse sentido que eu quero dizer para vocês aqui. Não é que Jesus estava tendo medo desse contexto de perseguição, mas Jesus cria e esperava na vontade de Deus, no tempo de Deus, para cada momento, para cada situação. Tanto é que ele volta para Jerusalém e João agora nos revela, Jesus volta a sua lente, a sua câmera e nos aponta para Jesus fazendo o quê? E onde? No templo, no meio da multidão, no meio das pessoas, ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho para os seus ouvintes ali. Observe que no versículo 30, mais lá à frente, você pode acompanhar também na sua Bíblia aí, observe como Jesus confiava e esperava no tempo de Deus. O versículo 30 diz assim, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, a vontade e o tempo que Deus planejou. A vontade de Deus no tempo de Deus que Deus planejou para que ele fosse preso pelos soldados romanos, como mais tarde aconteceu, e fosse levado para ser crucificado, Qual é a lição que nós podemos tirar aqui para nós? Eu disse que estou diante de um povo crente. Então, se nós somos crentes, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E nós precisamos cada vez mais viver a nossa vida aqui, não seguindo o tempo das pessoas. Jesus não seguiu o tempo dos irmãos. Nós, você e eu, devemos viver a nossa vida seguindo o tempo de Deus, esperando o tempo de Deus. Já reparou que às vezes a gente quer atropelar as coisas? Inclusive na salvação dos nossos entes queridos. Às vezes a gente quer enfiar a salvação goela abaixo, enfiar a palavra goela abaixo, que ele engula a palavra e que ele seja transformado. Às vezes nós queremos assumir o papel de Deus, o lugar de Deus e o poder de Deus, porque nós queremos salvar o nosso irmão, salvar a nossa irmã. Jesus está nos ensinando ao tempo de Deus. Então, primeiro, viva a sua vida cristã seguindo o tempo de Deus, esperando em Deus.
inclusive usando isso como testemunho, como Jesus fez para os seus irmãos, também como testemunho para os nossos entes queridos, nossos amigos, nossos familiares. Demonstre para ele que você também, como Jesus, busca viver uma vida de fidelidade, não tomando decisões conforme a sua própria vontade, no ímpeto do seu coração, na ansiedade do seu coração, mas colocando em prática a sua confiança em Deus, esperando em Deus no tempo de Deus. E você pode olhar para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu marido agora com um olhar diferente. Primeiro, você não o desprezou, não desistiu dele. Agora, você confia no tempo de Deus. Senhor, eu coloco ele diante do Senhor. Eu estou fazendo a minha missão. Eu evangelizo, eu testemunho, eu clamo, eu oro a Ti, mas, Senhor, eu já compreendi que é no tempo de Deus. Jesus só pôde ver os seus 2 irmãos convertidos após a sua ressurreição. E olha que ele era o Filho de Deus, mas Apocalipse vai dizer que a salvação pertence ao nosso Deus. Jesus vem para cumprir a vontade justamente do nosso Deus, o nosso Senhor, que é o autor da salvação. Espere no tempo de Deus. Dirija a sua vida pelo tempo de Deus. E deixa Deus salvar quando Ele quiser. Não queira atropelar. Espere quando Deus operar a graça na vida do seu ente querido. Talvez, como já aconteceu outras vezes, talvez nós morramos e nem vejamos aquele que a gente deseja ver salvo. Como já aconteceu com tantos. Qual é o aprendizado? O tempo de Deus. E a última lição, meus irmãos, que é o contrário disso. Jesus, então, vai ensinar para os seus irmãos que, além de haver o tempo de Deus e que devemos estar atentos e seguir o tempo de Deus, Jesus vai ensinar que há também o tempo dos homens. E aqui nós vemos, meus queridos irmãos, que os irmãos de Jesus não seguem o tempo de Deus, não esperam no tempo de Deus, mas eles seguem o seu próprio tempo. Aliás, eu pergunto, qual é a novidade? Não é assim que vive o incrédulo? Não é assim que vive o cristão? Se ele não crê em Deus, se ele não crê em Jesus, se ele não segue os ensinamentos de Jesus, ele vai esperar no tempo de Deus? Não. Ele vai seguir o seu próprio tempo. E observe que Jesus diz isso no final do versículo 6. Ele inicia dizendo, o meu tempo ainda não chegou, mas ele diz, mas o vosso tempo está presente. Ou seja, está sempre presente. E é justamente isso, ao dizer para os seus irmãos que o tempo deles estava presente ali diante deles, ele chama atenção para essa triste realidade do descrente, do incrédulo. Qual é a triste realidade, pastor? É porque aquele que não espera no tempo de Deus, ele vive de acordo com a sua própria natureza, tomando as suas decisões de acordo com o seu próprio entendimento, que é o entendimento cego. É um entendimento idólatra, é um entendimento incrédulo, separado do próprio Deus. É assim que age o descrente, é assim que age aquele que muitas vezes não, se é o seu cônjuge, que dorme contigo. Se é o seu marido ou a sua esposa, aquele que é o teu filho, a tua filha, aquele que é o teu amigo que você convive com ele, e que ele conhece a sua vida de maneira mais particular, mas se ele não vive no tempo de Deus, ele vive no tempo dele. Ele vive no tempo dos homens. Irmãos, não nos enganemos, esta é a realidade da humanidade e das pessoas que vivem sem Deus. O ser humano está separado de Deus. E ele, separado de Deus, ele vive a sua vida como se ele mesmo fosse o Senhor da sua vida, o Senhor deste mundo, o Senhor de todas as coisas. Já reparou que é assim que vivem eles? Eles não oram a Deus. Você ora a Deus quando você pensa, projeta, deseja algo, quando você precisa tomar uma decisão, você ora a Deus? Espero que você ore. É assim que age o cristão, esperando o tempo do Senhor. Mas como vivem aqueles que vocês conhecem, que nós conhecemos, que não confiam em Deus, eles não esperam em Deus. Eles decidem tudo sozinho para a sua própria vida e para a vida daqueles que estão sob a sua responsabilidade ali. Eles decidem fazer tudo a qualquer momento, a qualquer tempo,
de acordo com aquilo que eles consideram que é correto, segundo o seu próprio entendimento. O que diz o salmista lá no Salmo 10, versículo 4? O salmista diz assim, presta atenção: o perverso na sua soberba, o que é soberba, pastor? Orgulho. E normalmente aquele que é incrédulo, ele é entregue e dominado pelo seu próprio orgulho. O perverso no seu orgulho não investiga, não analisa, não ouve, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Ele só tem uma certeza: Deus não existe. O Deus sou eu. E o que diz o salmista na sequência? Então, se ele entende que não há Deus, quem manda na minha vida sou eu. Não é assim que diz o incrédulo? Espero que o crente não diga assim. Quem manda na minha vida é Deus, diz o crente. Mas o descrente, ele diz, quem manda na minha vida sou eu. Irmãos, isso é uma triste realidade e um jeito horrível de conduzir a sua vida, a vida daqueles que não esperam no tempo de Deus. O que nós podemos fazer em relação aos nossos queridos, aqueles que nós amamos e conhecemos? Além de nós darmos testemunho de que nós esperamos Deus, nós podemos alertá-lo dessa realidade. Nós podemos alertá-lo de que existe sim o Deus que dirige todas as coisas. E que a nossa vida não é separada, autônoma do Criador. A criatura está sob a direção do Criador, Deus conduzindo este mundo. E se não buscamos seguir a direção de Deus e tomamos as nossas decisões seguindo e guiando a nossa vida pela nossa própria vontade, o fim disso é a morte. O fim disso é o sofrimento eterno, porque esse Deus enviará o seu Filho a este mundo para julgar todas as coisas. Então, meus queridos, aproveite a oportunidade para mostrar para os seus queridos essas duas maneiras de viver a vida. Há aqueles que vivem esperando no tempo de Deus, mas há aqueles que vivem seguindo o seu próprio tempo ali, mas esta não é a melhor decisão. Esta é uma vida que a Bíblia chama da vida de um tolo, que se entrega ao seu próprio orgulho, desprezando Deus, a existência e a direção de Deus na sua própria vida. Eu falei para vocês aqui de 3 coisas importantes. Como você deve lidar com aqueles que não aceitaram o Evangelho ainda? Não desista deles. Mostre para eles que a melhor maneira de viver neste mundo é esperando em Deus. E você vive assim, testemunhe isso para ele. E é uma loucura viver seguindo o tempo do homem, desprezando o tempo de Deus. Que você possa voltar para sua casa refletindo nessa palavra que Deus falou no seu coração e que você busque nele a capacitação para você colocar em prática diante dos seus familiares e amigos. Amém. Meus queridos, nos preparemos